Hoje nós estamos aqui com o querido Lucas Jerônimo, que também é professor da pós-graduação de Justiça Restaurativa da PUC Minas, para mais uma palestra sobre a justiça restaurativa. E hoje vamos falar das emoções. Ah, que coisa mais linda! Somos seres humanos, temos essa emoção dentro da gente que nos faz, a todo momento, a todo instante, e que por trás das emoções, o que mais vem? Mas antes de abrir aí a palavra para a gente poder escutar nosso querido Lucas Jerônimo, eu só vou falar um pouquinho, Lucas, se te pedir licença, para falar dessa nossa pós, que é maravilhosa, robusta, que foi incrementada com a estrutura curricular, inserindo aí os processos circulares, conflitivos e mantendo-os reflexivos. Nós vamos ter também as conferências familiares que foram inseridas agora na nossa estrutura. E o que que a gente tinha também de tão robusto nesse curso de justiça, da pós-graduação de justiça restaurativa da PUC Minas? Nós vamos manter e vamos falar sobre os fundamentos da justiça restaurativa, conflitos, mapeamento de conflitos, sobre traumas, sobre a justiça restaurativa na educação, na comunidade, nos sistemas carcerários. Vamos ter também a comunicação assertiva e a linguagem, que é a disciplina que o Lucas também leciona na pós, e que fala sobre a programação neurolinguística, que é tão importante, que complementa a nossa pós em justiça restaurativa. E é interessante porque o diferencial da pós-graduação de justiça restaurativa é que, além do aspecto teórico, nós temos o prático, a pedagogia da experimentação. Todas as aulas nós temos o momento teórico e o momento prático. E essa vivência, que oportuniza essa troca tão linda de conhecimentos, é que traz a segurança, a confiança e de forma assertiva para que as pessoas possam experimentar e realizar a justiça restaurativa de uma forma tão assertiva por meio do curso. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar a todos para entrar na página da PUC Minas, pós-graduação online, e lá vocês vão ter oportunidade de ver o quão robusto que é a estrutura curricular do nosso curso. Temos também lá o início das aulas e o período de matrícula. Então, se você está aí nos assistindo agora e está interessado em fazer a matrícula no curso de pós-graduação, faça imediatamente. Não perca tempo. Está aí, como nós estamos falando aqui de Minas Gerais, o trem passa uma vez só, né? Então vamos para esse trem da justiça restaurativa, nesse caminhar lindo que nos proporciona esse conhecimento intrapessoal para a gente poder estar também no interpessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa palestra, que vai mostrar um pouquinho do que vocês vão ter oportunidade de vivenciar, de escutar, de conhecer no nosso curso de pós-graduação em Justiça Restaurativa. Vou aqui admitir mais uma pessoa. Isso. Eu vou deixar também aqui para vocês, daqui a pouquinho eu vou colocar no chat o link da pós-graduação para vocês poderem conhecer um pouco mais. Vou deixar também o meu telefone para vocês, para que vocês possam entrar em contato comigo caso vocês tenham alguma dúvida. Não vou me delongar, porque hoje eu também estou sedenta para poder escutar o querido amigo, parceiro da caminhada restaurativa, o professor Lucas Jerônimo. Com você, Lucas, a palavra. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Minha querida, que honra estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com as pessoas queridas que já estão em formação na pós-graduação em Justiça Restaurativa.
Esse nosso encontro de hoje é um convite, é para que as pessoas possam conhecer, refletir e também aprofundar. Nós consideramos justiça restaurativa um tema audacioso. É audacioso porque é complexo, ao mesmo tempo é transversal. Estamos tocando nas relações humanas e buscando novas perguntas e novas respostas para entender qual é o possível futuro do nosso planeta. Por isso que esse planeta girando está aqui na nossa tela para nos lembrar que estamos em movimento. Justiça restaurativa é movimento. Quando pensamos em restauração, pensamos em um olhar prospectivo, na construção de alguma ponte possível, para que a vida neste planeta ela possa ser mais equilibrada, dentro de um ecossistema interconectado de informações em que cada ser humano que participa dessa contemporaneidade que é estar vivo, possa também ser capaz de tomar novas decisões, fazer novas escolhas e reparar os danos que historicamente e relacionalmente nós viemos causando ao longo dos séculos e milênios. A justiça restaurativa, assim como várias outras frentes de trabalho, a partir do século XX, vem nos mostrar outros olhares. Corajosos somos aqueles que queremos ver. E uma vez que nós vimos, é impossível desver. E talvez a justiça restaurativa nos mostre aquilo que tanto desejávamos ver sem saber que existia. Juntando comunicação não violenta, juntando teorias da comunicação e da linguagem, juntando teoria das emoções, juntando campos e saberes da filosofia, da pedagogia, das psicologias, do direito, das várias ciências, como a conflitologia, que foram se integrando e criando novos campos de saberes. Então, para as pessoas que estão interessadas e que já estão dentro de uma formação em justiça restaurativa, um primeiro convite que nós fazemos é para que vocês possam abrir bem os seus olhos. Não os olhos do corpo, mas os olhos da mente, os olhos da alma, para que nós possamos nos conectar de um outro lugar, que é um lugar que transcende o que os olhos podem ver e que está muito relacionado ao que nós desejamos sentir. E é por isso que nós convidamos vocês para o tema de hoje, que seria relacionar justiça restaurativa com consciência emocional. E para começarmos esse lugar de interconexão, de junção desses dois grandes temas, eu diria que não há como trabalhar com justiça e práticas restaurativas se nós não nos atentarmos para o funcionamento, o mecanismo, a alquimia das emoções. A emocionalidade tem vindo como um grande ímpeto do terceiro milênio. Quando Descartes disse eu penso, logo existo, ele estava correto ao dizer que a nossa existência é mental, mas nós precisamos complementar essa experiência ao dizer que eu sinto, logo existo. E que ao pensar e ao sentir eu integro essa existência e a comunico. E comunicando essa existência, então nós podemos ir para um âmbito de transformação social. Só aquele que pensa e aquele que sente pode viver uma experiência inteira de ser quem se é. E por muitas décadas e séculos, nós acabamos deixando as emoções de lado. Nós deixamos as emoções como se acreditássemos que aqueles que falam de emoções, lidam com emoções e expressam suas emoções fossem pessoas frágeis, com falta de técnica, com ausência de capacidade intelectual e com um potencial reduzido de transformação, inclusive científica, quando na verdade, a partir do século XX e agora no século XXI, nós entendemos o contrário.
Nós só podemos entender uma inteligência integral a partir da junção da mente com as emoções. Que as pessoas que conseguem lidar com as suas próprias emoções e expressar essas emoções com consciência, elas não são frágeis, pelo contrário, muito corajosas, muito inteiras, a tal ponto de aceitarem o grande desafio de estar vivo. E que quanto mais a ciência se aproxima dos estudos das emoções, mais nós conseguimos entender que cada ser vivente, capaz de expressar as suas emoções neste planeta, é único e que a energia emocional está inteiramente conectada aos dois grandes fenômenos que interessam aos campos científicos. O primeiro fenômeno seria entender essas emoções dentro de mim e como elas se desdobram e se convertem em somatizações, em adoecimentos. Então, o estudo das emoções interessa à saúde pública. Se eu não estudo as emoções, eu não entendo, inclusive, um processo de somatização coletiva de um planeta que tem adoecido cada vez mais. E não é à toa que no campo da saúde física e na saúde emocional, a depressão e a ansiedade se destacam como hoje os dois grandes complexos que nós precisamos enfrentar na nossa sociedade. Um outro fenômeno também associado às emoções são essas emoções para fora. E essas emoções para fora estarão muito ligadas aos estudos da violência. Quando eu mato a mim mesmo, eu adoeço. E quando eu mato ao outro, eu sou violento com o outro, eu expresso e canalizo violência no mundo. Então, doença e violência têm como espectros emocionais desviantes, que nós estamos cada vez mais tentando entender como lidar com as emoções, como compreender as emoções e como trazer para a mente humana uma consciência de que somos seres emocionais. O Peter Levine, que é um autor que estuda traumas, e não só esse autor, como outros, vão dizer que talvez os seres humanos são os animais mais instigantes e ao mesmo tempo mais perigosos, porque nós somos sencientes. E a palavra senciência vem de uma consciência do sentir. Os seres humanos seriam os únicos animais capazes de ter consciência de que sentem. Então, eu estou conversando com uma pessoa por WhatsApp, recebo um áudio e esse áudio é recebido por mim com frustração, com angústia, com raiva, e eu sou capaz de, como ser humano, decodificar essa emoção e nomear essa emoção. Então, isso é uma das habilidades mais instigantes dos animais humanos dentro da teoria das emoções. Nós temos consciência de que sentimos, do que sentimos, e somos capazes de nomear esses sentimentos e emoções. Mas daí também vem o perigo. Os seres humanos são capazes de racionalizar as emoções e é justamente porque são capazes de fazê-lo que nós somos perigosos. Porque, ao invés dos animais humanos trabalharem as emoções, nós aprisionamos essas emoções na mente, na racionalidade. Os outros animais, como eles não conseguem racionalizar a emoção, eles sentem. E ao sentir as emoções, eles se liberam e processam a energia emocional. Significa que seres humanos fingem, mentem, omitem, justificam. E ao fazer isso, nós reprimimos e suprimimos a nossa capacidade de sentir. E isso nos é acompanhado desde a nossa infância e a nossa adolescência. A nossa cultura, as nossas famílias, as nossas instituições não nos ensinaram a expressar as nossas emoções. Pelo contrário,
nos reprimiram, nos silenciaram, nos calaram, nos tiraram a possibilidade de letramento da nossa capacidade de sentir enquanto seres humanos. Disseram que chorar era feio, que menina bonita não sente raiva, de que homem não chora. Nos disseram várias frases que formaram crenças castradoras, e essas crenças geraram um conflito interno muito grande. Crianças e adolescentes que não trabalham suas emoções se tornam adultos adoecidos e violentos. Crianças e adolescentes que não tiveram oportunidade de tomar consciência do que sentem e, a partir dessa consciência, trabalhar essa energia emocional com acolhimento, cuidado, com transmutação dessa energia, se tornaram adultos alienados, porque, ao se darem conta de que estão angustiados, não conseguem cuidar das suas próprias angústias e acabam buscando subterfúgios para não sentir. E aí nós vamos entender a origem dos vícios. O vício em bebida alcoólica, em alimentação, em entretenimento e jogos, em pornografia e vícios sexuais, em drogas e toda uma conjuntura que me tirou de mim, que desconectou a cabeça do corpo, que fez com que nós nos afastássemos do sentir e, pelo contrário, corrêssemos, nos dopássemos, nos narcotizássemos, nos embriagássemos, para que eu não pudesse sentir. Então, nós estamos passando por uma revolução do sentir, uma revolução dos sentidos. Nós estamos trazendo de volta essa capacidade alquímica transcendente, extremamente complexa e poderosa que esse humano traz dentro de si mesmo, que é associar a energia da mente com a energia das emoções. Os estudos das emoções, os estudos, inclusive, que tentam entender onde estão as centrais das emoções no corpo, estão cada vez mais sofisticados. E esses estudos nós poderíamos associar diretamente à justiça restaurativa. A justiça restaurativa, assim como a mediação de conflitos, as práticas restaurativas de forma ampla, a conciliação, práticas colaborativas, as conferências e várias outras metodologias e programas e processos que são baseados na comunicação, na não violência, na construção de consenso, na construção de responsabilidade, no diálogo, acabam sendo atravessadas pelas emoções. Não há como se trabalhar a comunicação humana sem entender como funcionam as emoções, porque eu comunico aquilo que eu sinto e aquilo que eu sinto afeta a forma como eu me comunico. Significa que, inclusive, as decisões judiciais são impactadas pelas emoções. Significa que uma escolha, uma decisão que você faz num dia importante da sua vida é uma escolha, uma decisão emocional. Significa que durante a sua vida, aquelas decisões que você considerou como as decisões mais difíceis de serem tomadas não eram decisões racionais, eram decisões com alta carga de emocionalidade. Quando nós nos relacionamos com as pessoas e fazemos amizades, nos casamos, namoramos, quando nós trabalhamos juntos e criamos os nossos afetos, o nosso instinto gregário nos afeta e, afetados, nós vamos construindo vínculos emocionais. Então, as nossas relações são altamente emocionais. Quando eu digo para uma pessoa que eu a amo, que eu gosto dela, que eu me sinto bem perto dela, eu estou dizendo de uma resposta emocional que eu sinto no meu corpo quando essa pessoa está por perto. Não é você que eu amo. O que eu amo é o que eu sinto no meu corpo quando você está por perto. Aquele que sente é responsável pelo que sentiu. Aquele que expressa um sentimento, uma emoção, manifesta e expressa essa existência em primeira pessoa.
É impossível, por exemplo, na teoria das emoções, eu dizer que odeio você, porque eu nem sei quem você é, e nem você sabe quem você é. Significa que quando eu digo que eu odeio você ou que eu não gosto de você, na verdade eu estou expressando um conjunto de informações no meu corpo que eu sinto com contraste, um desconforto, uma angústia, uma frustração tão grande que eu não gosto, que eu odeio. E ao olhar para você, eu atribuo a você a culpa de algo que eu sinto dentro de mim, por mim, ou seja, nunca foi sobre você. As emoções nos lembram que nós somos aqueles que vivenciam o mundo e que não existe realidade. A realidade é, na verdade, o resultado de pensamentos, emoções e sensações que você experimentou no mundo. Se eu olho para um dia nublado e digo que dia lindo, não é o dia que é lindo. Lindo é o resultado dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas sensações quando eu olho para este dia. Se eu olho um dia chuvoso e digo que dia feio, que dia horroroso, não é o dia que é feio e horroroso. Feio e horroroso é o resultado dos meus pensamentos, das minhas emoções e sensações que faz com que eu atribua esse dia a uma percepção interna. Nós só podemos assumir responsabilidade quando entendemos como funcionam as emoções. E se a justiça restaurativa pretende ser um campo de construção de responsabilidade, nós precisamos entender as emoções. Mulheres vítimas de violência doméstica, homens que são autores de violação, de violências domésticas, violações contra crianças e adolescentes, conflitos escolares, conflitos nas relações de trabalho, conflitos urbanos nas cidades, conflitos de trânsito, processos judiciais que cada vez aumentam mais em números, todos eles têm um quantum de energia emocional. Uma pessoa com tristeza, talvez ela não entre com uma ação judicial. Uma pessoa com raiva, sim. Então, o poder judiciário, ele canaliza uma energia de raiva muito poderosa. E essa energia de raiva, quando ela não é transformada, as pessoas podem ainda assim ganhar em um processo judicial e saírem frustradas, porque elas não queriam ganhar um processo, elas queriam liquidar a sua raiva, elas queriam diluir essa energia de raiva, elas queriam encontrar uma saída para uma raiva que não encontrava espaço dentro dos seus próprios corpos. As emoções balizam escolhas e decisões, moldam as nossas relações, interferem nas nossas comunicações e são a base do que nós chamaríamos de felicidade. Uma pessoa que se diz hoje feliz não é porque está com a melhor vida. A pessoa que se diz feliz é uma pessoa que é capaz de acessar emoções poderosas, transformadoras, potentes dentro de si, apesar de um mundo não estar bem. O estado de felicidade como estado emocional e um estado de infelicidade como estado emocional. E nós, como facilitadores de justiça restaurativa, nós vamos também ser receptores e canalizadores da energia emocional que chegarão de fora até nós, porque os conflitos são atravessados por emoções. E aqui eu traria para vocês especificamente uma ideia em que a justiça restaurativa se desdobra com muita competência, com muita tecnologia, pensando as comunicações e as relações humanas, que seriam os conflitos que nós chamamos de conflitos de relações continuadas. Os conflitos de relações continuadas, eles talvez sejam o maior exemplo que nós temos no campo da solução de conflitos, que mostra o quanto a nossa relação com o conflito é altamente emocional. Louis Krisberg, quando cunhou a teoria da espiral do conflito,
Basicamente, o que ele estava revelando para nós na área da conflitologia é que os conflitos humanos são atravessados por emoções e há uma alta probabilidade das pessoas usarem de estratégias destrutivas uma contra as outras quando essas emoções elas não são trabalhadas. Então, nós temos como exemplos desses conflitos de relações continuadas as relações dentro de família, e não é à toa que muitas áreas do direito e das psicologias têm se especializado no campo de família. Família, de forma ampliada, não só as pessoas com quem nós moramos, mas também aquelas com quem nós temos algum tipo de vínculo e títulos familiares, tios, tias, primos, avós. Imaginem vocês que houve um falecimento na nossa família. E no momento em que existe um falecimento, várias pessoas são acionadas, porque o patrimônio dessa pessoa agora vai fazer parte de um sistema a ser redividido. E aquela pessoa que até então poderia estar desconhecida, adormecida para essa família, começa a ter o seu patrimônio desejado. Conflitos familiares fortíssimos acontecerão quando nós temos a dimensão emocional envolvida. A raiva, a decepção, o medo, a angústia, a felicidade, a alegria são emoções que vão permear a forma como nós nos pertencemos ou fugimos dos nossos sistemas familiares. No processo educacional, a forma como eu interajo dentro das escolas, nas faculdades, nas pós-graduações, é altamente emocional. O meu sentido de pertencimento, ele está atrelado a como eu me sinto. Se eu me sinto bem e eu me expando, eu me abro e eu participo desse território, desse circuito. Se eu não me sinto bem, eu me distancio, eu me afasto, eu critico, julgo e rompo, fragmento com as relações desse espaço-território. Por isso que a construção de um ambiente educacional, um clima escolar, ou uma instituição que tenha uma qualidade de relações socioemocionais cada vez mais fortalecidas, tem interessado as escolas e as universidades de todo o mundo, porque cada vez que nós nos relacionamos, nós mexemos com as nossas emoções. E as emoções adormecidas no espaço das nossas famílias vão se manifestar nos espaços educacionais. Crianças e adolescentes que vivenciam conflitos e violências emocionais em suas famílias levarão esses desafios emocionais para dentro de suas escolas. Então, nós estaremos em instituições que são como bombas atômicas, que a qualquer momento podem explodir, mas também como receptores e canalizadores de uma energia emocional altamente transformativa. Nós temos também trocas de energia emocional nos nossos espaços de convivência comunitários. Por isso que uma das relações continuadas muito estudadas também nas últimas décadas tem sido as relações comunitárias, relações de vizinhança. Aqui, neste momento, eu estou na minha casa e eu tenho vizinho em cima, vizinho do lado, vizinho do outro, vizinho em frente. E essas relações e comunicações que se dão no meu prédio, elas são altamente emocionais. Então, a forma como os meus vizinhos se comunicam no grupo do WhatsApp afeta a forma como um síndico se manifesta, altera a forma como ele se comunica comigo no pátio, nos corredores do prédio, e altera como eu me sinto pertencente com uma qualidade de vida dentro do meu apartamento. Por quê? Porque nós estamos tendo troca de energia emocional a todo momento. E eu posso dizer que são trocas maravilhosas e incríveis, como eu posso dizer que são trocas desafiadoras, abruptas, desassossegantes. Comunidade e vizinhança é um dos eixos de compreensão da justiça restaurativa. A justiça restaurativa comunitária, ela tem se expandido muito nos últimos anos,
justamente porque nós entendemos por comunidade e vejo o papel da comunidade é crucial para que nós possamos trabalhar com reparação de danos. Então, nós temos uma pessoa que causou um dano, e nós temos uma pessoa que sofreu um dano, e o que vai equilibrar essa relação entre causar e sofrer é justamente a forma como a comunidade participa da transformação desse conflito. Por isso que nós, facilitadores, que lidamos com conflitos e com comunidades, também precisamos entender qual é a energia emocional que essa comunidade quer processar e que dentro do campo da justiça restaurativa nós poderíamos auxiliar para que esse processo dessa energia emocional acontecesse. Porque enquanto nós não processarmos energia emocional, não há possibilidade de acordos. As pessoas farão acordos esvaziados, acordos evasivos, fugitivos, simplesmente por formalidade, por burocracia, por um critério, mas elas realmente não participarão, não se envolverão. Se houver uma emoção ali que não foi processada, porque os bloqueadores emocionais impedem as pessoas de viverem um estado de congruência de tal forma que elas possam realmente fazer escolhas, decisões conscientes. Inclusive, eu posso manipular, seduzir, enganar pessoas simplesmente para acabar com o processo, mas dentro de mim eu sei que eu não vou cumprir nenhum desses acordos, porque existe uma frustração, uma decepção e uma raiva que não foram trabalhadas. Por isso que também está diretamente relacionado ao número de acordos bem-sucedidos, à forma como essas emoções foram trabalhadas dentro desses processos. E comunidade e vizinhança tem uma amálgama emocional muito complexa, porque muitas vezes essas comunidades e vizinhanças carregam energias emocionais que estão reprimidas por muitas décadas, de forma oculta, e de uma forma em que as pessoas não encontraram uma saída realmente para expor essa energia emocional. Então, quando nós temos um campo como a justiça restaurativa, que é coletiva, que abre o espaço de diálogo, que chame e convida a comunidade a estar presente, então nós precisamos estar preparados, porque as emoções vão aparecer e a nossa cultura de lidar com as emoções nos fez acreditar que quando a raiva aparece, o medo aparece, a angústia, a frustração aparece, é como se a justiça restaurativa não tivesse dado certo. Mas pelo contrário, uma boa prática restaurativa, um facilitador qualificado para estar à frente dos processos restaurativos, é justamente aquele que diz: as emoções são bem-vindas. Raiva, medo, angústia, culpa, vergonha, frustração, decepção, alegria, todas elas são bem-vindas. Porque enquanto nós não olharmos para as emoções, nós estamos ocultando de nós mesmos uma chama dentro de nós que deseja se transformar. É só quando a emoção aparece que a transformação acontece. É depois que nós olhamos para a raiva que a gente consegue olhar para a justiça. É depois que nós olhamos para a tristeza que nós conseguimos olhar para a alegria. É depois que nós conseguimos acolher as nossas decepções e frustrações que nós conseguimos criar os próximos passos possíveis por uma vida mais leve. E as nossas vizinhanças e comunidades guardam muitos segredos, guardam muitas informações ocultas e que também estão associadas ao histórico da nossa cultura. Imagine aqui em Minas Gerais, de onde nós estamos agora aqui falando, eu principalmente, em Minas Gerais, quantas perseguições, quantas decapitações, quantas torturas, quantas mutilações, quantas pessoas foram açoitadas porque expressaram, comunicaram, revelaram suas emoções. Então, neste território existe um campo em que as pessoas desconfiam muito uma das outras como uma forma de proteção, uma forma de sobrevivência. Um campo de um inconsciente coletivo que diz:
eu preciso agradar, eu preciso ser simpático, eu preciso estar disponível, porque caso contrário, eu poderei ser perseguido, eu poderei ser torturado, eu perderei a minha relação, meu vínculo, eu posso estar em perigo. Por isso que trabalhar com energia emocional comunitária, é trabalhar com contexto histórico, é trabalhar com contextos sociais, é trabalhar com símbolos e representações importantes nessa cultura. Nós não estamos aqui para inventar a roda. Nós estamos aqui para fazer a roda girar a partir das informações emocionais que essas comunidades tragam. As relações de trabalho também estão dentro do campo das relações continuadas. Relações de trabalho significa que nós vamos trabalhar na mesma instituição 1 ano, 5, 10, 15, 20, 25 anos. Imaginem pessoas que acabaram de passar num concurso público e terão uma envoltura emocional totalmente atrelada ao território. Então, você vai trabalhar em determinado órgão público e ali nesse órgão público você terá relações, suas escolhas, suas decisões, o seu planejamento de futuro, a sua bagagem familiar e educacional, todas elas se encontrarão. E nós temos 100, 200, 300, 400, 600 funcionários dentro de um órgão que estarão interagindo entre si. Quantos conflitos surgirão e quanto desses conflitos vêm de expressões emocionais? Por isso que as empresas que hoje querem trabalhar qualidade, saúde no trabalho, é, bem-estar do trabalhador, elas estão passando por compreender que quando nós cuidamos das emoções desses trabalhadores, então eles podem oferecer novas respostas nesse ambiente de trabalho. Assim também nos órgãos públicos, assim também em micro e macro empresas. Porque quando nós não cuidamos das emoções, nós adoecemos e aí nós vamos ter um aumento do número de atestados médicos. E quando nós não cuidamos das emoções, nós temos polarizações, fofocas, fragmentações institucionais que prejudicam o funcionamento e o ciclo de produção e reprodução de informações em determinado órgão e empresa. Então, uma gestão inteligente não é aquela que opera sobre as funções das pessoas. Uma gestão inteligente é aquela que compreende o mecanismo socioemocional que atravessa as relações no ambiente de trabalho e as relações institucionais de forma geral. E aqui eu estou abrangendo sistema socioeducativo. Imaginem adolescentes em situação infracional que ficam internados, medidas socioeducativas de internação por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Imaginem em abrigos, instituições de acolhimento às pessoas em situação de rua, que estão em alta complexidade e vulnerabilidade no campo da assistência social e que vão conviver com pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade, em situações periféricas, de violação de direitos, de marginalização, de não acesso às suas garantias fundamentais e que vão precisar conviver juntas em abrigos, em lar de idosos, em instituições especializadas para crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica. Então, ali também existe uma troca energética e emocional que nós precisamos nos atentar. Basicamente, é entender que quando nós trabalhamos no campo da justiça restaurativa, nós estamos trabalhando com essa espiral das emoções. E que muitas violências que aconteceram, aconteceram porque nós tardamos. Nós não conseguimos olhar para essas emoções de uma forma antecipada, cuidadosa, acolhedora, ética e responsável, a tal ponto de que se gerou um campo minado, um campo hostil, um campo perigoso em que o mínimo de descontentamento faz com que aquela faísca prenda um fogo que queima as relações, que queima a comunicação, que queima projetos, que desestimula e desampara as pessoas. O futuro é emocional.
E para nós trabalharmos com transformação social, nós precisamos nos atentar aos conflitos de relações continuadas. Não é porque são os conflitos mais graves. Nós temos conflitos pontuais gravíssimos, mas sim pensando sob a ótica da convivência. Pessoas que vão conviver por 5, 10, 15, 20, 30 anos também precisarão ter em mente que uma boa convivência perpassa pela forma como nós lidamos com a nossa consciência emocional. E aí, a palavra consciência eu gosto muito, muitos autores usam inteligência emocional, como Daniel Goleman, e uma expressão que nós já não usamos mais há muito tempo, mas que algumas pessoas ainda usam, é controle emocional. Por que nós não usamos mais controle emocional? Porque transmite a ideia de que nós precisamos controlar. E controlar historicamente esteve associado a reprimir. Então, quando eu digo eu preciso controlar a minha raiva, pode soar como se eu estivesse dizendo que eu preciso reprimir a minha raiva. E a ideia não é reprimir a raiva, é compreender com consciência a origem dessa raiva, os efeitos dessa raiva, como ela opera sobre mim e como eu posso cuidar dela, para que eu não sofra e não tenha respostas de sofrimento ao meu entorno social. Então, consciência emocional no campo da justiça restaurativa é recepcionar a dor que as pessoas vão trazer, a angústia, a culpa, o medo, o sentido de vingança que essas pessoas vão compartilhar dentro dessas práticas e tentar gerar, com estratégias e técnicas específicas, um campo em que as pessoas possam encontrar alívio, satisfação, tranquilidade, equilíbrio, e que essa experiência interna de estar bem comigo e estar bem com as pessoas com quem eu convivo, nós então daremos o nome de justiça. Uma justiça relacional, não uma justiça no sentido técnico burocrático, mas uma justiça em que o justo se manifesta pelo meu equilíbrio. Então, quando eu cheguei nessa prática restaurativa, eu estava em conflito comigo mesmo. E agora, depois de semanas, meses de trabalho, eu não estou mais em conflito comigo mesmo. Eu encontrei perguntas e respostas internas que me fizeram encontrar um lugar aprazível, um lugar de equilíbrio. Essa consciência emocional está ligada tanto à atuação de facilitadores quanto aos participantes. E é interessante e importante essa perspectiva de facilitadores, porque nós, como facilitadores, também precisamos estar muito atentos. E eu trouxe algumas perguntas que nos chamam a atenção no trabalho de consciência emocional. Então, imagine que eu estou atendendo um caso e esse caso é muito desafiador para mim, porque envolve várias pessoas, conflitos graves e decisões e violações de direitos que mexem muito comigo. Então, no campo da consciência emocional, eu preciso estar atento para cuidar de mim. Perguntas como eu estou me sentindo? Esse caso me desafia por onde? Qual é a emoção que eu sinto quando eu preciso lidar com ele? Qual emoção está mais viva em mim neste momento em que muitas vezes pode ser de raiva, de angústia, de frustração, de decepção, de culpa, de vulnerabilidade? Como eu poderia cuidar das minhas emoções para que eu possa também cuidar desse caso de uma forma segura? Pessoas que estão lidando com casos desafiadores precisam estar muito atentas às suas emoções. Eu me lembro de uma diretora de uma escola que entrou em contato comigo aqui em Belo Horizonte e disse assim: Lucas, esse negócio de círculo restaurativo, círculo de construção de paz, não funciona para mim, eu acho que eu não estou gostando muito, não. E eu pergunto para ela o que fez ela acreditar que não estaria funcionando ou a sua dissonância com os círculos restaurativos.
E ela falou: eu fiz um círculo com os estudantes, era para falar um pouco sobre a relação dele com as famílias, e eles contaram histórias tão duras, tão difíceis de se ouvir, que eu saí passando mal e eu fiquei 3 dias de atestado. Então veja, se ela, como facilitadora, uma pessoa que está à frente de um círculo de construção de paz, não tem uma escuta emocional para os seus próprios processos internos, como é que ela quererá escutar as pessoas que estão ao seu redor? Se eu ainda não soube lidar com as minhas tristezas e vulnerabilidades, como eu vou querer escutar as tristezas e as vulnerabilidades das pessoas que estão à minha frente? Claro que haverá uma ressonância e o meu campo emocional vulnerável se manifestará, e talvez eu saia pior do que eu entrei. E não é porque o círculo foi ruim, pelo contrário, o círculo foi tão poderoso que eu descobri nesse círculo que eu não estava consciente emocionalmente dos meus processos internos e agora precisarei cuidar. Então, como eu posso cuidar dessas emoções? A qual pensamento, crença, interpretação essa emoção está relacionada? Talvez eu esteja julgando as pessoas. Talvez eu tenha escutado uma mulher dizer sobre o seu casamento e eu fiquei com raiva porque eu tenho uma crença de casamento ali que foi atravessada. Talvez eu tenha escutado um adolescente falar sobre a sua relação com seus pais e me deu raiva, porque eu gostaria que ele tratasse os seus pais de uma forma diferente. Eu julguei, eu critiquei. E tem uma crença minha que foi atravessada por aquilo que foi dito. Então eu estou vulnerável. A minha escuta é uma escuta que está fragilizada, porque eu tenho uma escuta que está criticando, julgando e misturando meu conteúdo emocional com a narrativa que está sendo trazida para mim. A quais necessidades essas emoções estão conectadas? Talvez eu descubra que eu tenho necessidades minhas que eu ainda preciso cuidar. E essas mesmas perguntas nós poderemos fazer para os participantes. Como você está se sentindo? Qual emoção está mais viva em você neste momento? Como nós ou você poderia cuidar dessa emoção? A qual pensamento, crença, interpretação essa emoção está relacionada? A quais necessidades essas emoções estão conectadas? Muitas vezes, ao invés de trabalharmos o conflito, nós precisaremos primeiro trabalhar as emoções. O conflito é apenas um desdobramento. O conflito é um vetor de canalização dessas emoções. É por eu não saber como lidar com essas emoções dentro de mim que eu procurei a pessoa mais próxima, puxei ela para perto e conflitei com ela. Mas não era com ela que eu estava em conflito. Eu estava em conflito comigo e a culpabilizei, e a julguei, e a critiquei como alguém responsável pelo que eu estava sentindo. Se eu pudesse cuidar de mim, se eu pudesse ser responsável pelas minhas emoções, se eu tivesse consciência dos espectros emocionais que me fazem estar vivo e transformasse a relação comigo mesmo, talvez eu descobrisse que cada uma das pessoas que estão ao meu redor são seres surpreendentes, que vieram me mostrar aquilo que de dentro de mim eu ainda não consegui integrar e processar. Por isso que vocês que estão aqui nessa pós-graduação, as pessoas que estão interessadas em entrar numa pós-graduação em Justiça Restaurativa, saibam vocês que vocês serão convocados a olharem para as suas próprias emoções. Quem foge de si jamais poderá se encontrar com outro. E quem foi capaz de se olhar no espelho e se deparar consigo mesmo e se acolher, então está preparado também para acolher a humanidade. Eu agradeço a vocês. Vou interromper a minha fala por conta do horário. Eu sei que algumas pessoas se organizaram para o horário de 8 horas, mas eu sigo aqui. Não sei se algumas pessoas querem tirar alguma dúvida. Aproveitem que a Inês está aqui, essa presença que conforta, que traz lucidez para esse processo acadêmico que a Justiça Restaurativa propõe. E a instituição, a PUC Minas, abraçou também para que nós possamos
Imagine durante 2 anos pensarmos estratégias de como nos transformar com a justiça restaurativa. Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida. Que bom estar aqui com você. Obrigada a você, Lucas, por essas palavras lindas que você trouxe. Nossa, você foi falando, eu fui pensando que na minha trajetória, o que me fez estar hoje nesse caminhar da justiça restaurativa é exatamente por meio de uma certificação em estudo de futuros que eu percebi que eu queria era expandir a consciência emocional, é trazer essa alfabetização socioemocional, para que as pessoas aprendam a lidar com as suas emoções, porque vem a era exponencial, nós estamos na era da consciência, e quando a era exponencial efetivamente chegar, se nós não tivermos essa consciência emocional, nossa Senhora, a sociedade ela vai se perder muito. Então, é excelente, quando você foi falando, eu fui assim pensando, e eu queria trazer aqui também uma reflexão que ontem, assistindo um documentário do Daniel Bahrein, eu, eu aprendi que Beethoven, ele elaborava uma música com as suas emoções. E pensando, Lucas, em resolver os conflitos. Por isso é que as músicas do Beethoven, nesse pensamento positivo que ele tinha, acabava com um triunfo maravilhoso, porque ele vinha resolvendo aquele conflito, aquela forma, e nessa forma de elaborar, ele vinha com essa resolução positiva do conflito. Aquela beleza que a gente conhece do Beethoven. Olha só, eu escutar isso, eu falei, gente, que coisa mais linda! Incrível. Como tudo se Eu já conecta, amo, né? não é? Então, Sim, assim, você foi falando, eu fui pensando também na referência que a gente tem, que é o Amit Guzmán, da consciência quântica, não é? Que é a consciência das possibilidades. Então, o que a gente pensa, o que verdade. a gente sente, é esse o nosso caminhar. Então, como é importante a Verdade. gente ter essa consciência emocional. Que maravilha, E é um que caminho sem lindeza. volta, né, É um Inês? caminho sem volta, Que é bom. isso mesmo, né? Ô, Lucas, eu queria muito te agradecer. Eu Eu vou que deixar as pessoas à vontade. agradeço. Se quiser abrir a câmera, se quiser abrir o microfone. A Cláudia falou muito que concorda com você, com Aham. as questões que você trouxe. Ela também perguntou sobre esse material. Eu queria aqui, A então, aula vai dizer estar gravada, não tá? isso, a Então aula está pronto. gravada, isso. A Ju está colocando aqui que a Após está mexendo internamente com ela. É isso Ei, mesmo, Ju, Ju. seja bem-vinda. Agora que eu tô vendo as pessoas queridas É, aqui. é. Então, assim, eu já deixei o link aí da pós-graduação, deixei também o meu contato, fiquem à vontade. As inscrições Ótimo. vão até, a matrícula, né, vai até dia 8. Então, é importante que as pessoas que queiram se matricular, que efetivamente se matriculem agora nessa reta final. E eu queria trazer, Lucas, a beleza que é essa pós, né? Ah, que bom, Cláudia, que bom, né, que você está gostando. Essa posse que ela veio de um sonho. Então eu falo assim, é tão importante a gente dar valor às nossas emoções, ao que a gente sente, ao que a gente sonha. Porque se eu tivesse, naquele mês de julho de 2019, ficado quieta, sem tentar colocar para o mundo real o meu sonho, a gente não estaria aqui. Então, como é importante a gente observar, né? Muitas vezes aceitar e deixar ir, e observar, aceitar e realizar, né? Então, eu queria trazer Isso. Que essa bom. importância também. O nosso eu do passado foi corajoso, né, Inês? É, Porque para a gente hoje falar de justiça restaurativa, com essa abertura numa pós-graduação, nós precisamos desbravar caminhos. E que bom que esses caminhos estão abertos, as pessoas podem se deleitar nele, amparados por uma equipe de professores e também podendo refletir sobre as próprias vidas, aprender um pouco mais sobre as suas histórias. Então sejam bem-vindas e bem-vindos vocês que aceitarem esse desafio.
viu? Nós estaremos juntos. Eu que A Ju está agradeço, até Ju. isso, eu ia falar, né, que a Ju está colocando aqui. E eu queria, então, pedir licença, eu vou interromper a gravação, né, para a gente Ótimo. poder encerrar aqui. Isso, quem